Cresça em silêncio. Você já percebeu que algumas das maiores mudanças que a gente vive acontecem no silêncio? Sem anúncio, sem plateia, sem ninguém aplaudindo ou compartilhando. Só você e Deus. Só você e o processo. E por mais que dê vontade de gritar para o mundo tudo o que está acontecendo dentro de você, tem coisa que precisa ser vivida quieto, com profundidade, com presença, com sabedoria. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Minuto Reflexão. Dê o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E se você está disposto a vencer em silêncio, escreva isso aqui nos comentários. Eu venço em silêncio. E que isso seja mais do que uma frase, que seja uma decisão. A verdade é que nem tudo precisa ser contado. Nem todo plano precisa de testemunha. Tem coisa que só vai crescer direito se for regada no secreto. Porque quanto mais você fala, mais você se expõe. E quanto mais se expõe, mais vulnerável fica a opinião alheia. Às vezes, tudo que alguém precisa é soltar uma frase torta no momento errado. E aquilo vira dúvida no seu coração. E você nem percebe que parou, que travou, que desanimou. Só porque escutou alguém que não precisava escutar. O que ninguém sabe, ninguém opina. O que ninguém vê, ninguém sabota. O que ninguém espera, quando acontece, surpreende. Tem coisas que são como sementes. Elas precisam de escuridão, de silêncio, de tempo. E crescer exige um tipo de coragem que não grita, que não precisa se justificar, que simplesmente segue, trabalha, confia, vai amadurecendo até que esteja pronto, até que esteja firme, e só aí floresce. Talvez você esteja exatamente nessa fase agora, uma fase em que ninguém está vendo o que você está fazendo, em que ninguém está reconhecendo o quanto você tem se esforçado. E às vezes dá vontade de gritar, de provar, mostrar. Mas escuta só, tudo que é verdadeiro permanece. Tudo que é construído com base sólida resiste. Você não precisa da aprovação de todos. Precisa da direção certa, da motivação certa, do coração certo. A psicologia explica que quando você compartilha seus planos, antes de realizá-los, o seu cérebro interpreta isso como uma mini recompensa. Ele sente que já chegou lá e perde parte da energia que você usaria para concretizar aquilo de verdade. Ou seja, quanto mais você fala, menos você age. Quanto mais você mostra, menos você sustenta. Não é sobre esconder, é sobre preservar. Crescer em silêncio é um treino, um desafio, mas também uma escolha que te protege, que prepara, que amadurece. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Tem gente que fala demais com quem entende de menos, que se abre só com quem sabe apontar, que compartilha sonho com quem nunca celebrou o sonho de ninguém. E isso não é nobreza, é ingenuidade. Você não precisa se explicar para todo mundo. Não precisa mergulhar em conversa rasa esperando profundidade. Quando estiver em ambientes estranhos, com pessoas que não fazem parte da sua construção, seja leve, fale pouco, navegue por cima. Não tente provar que você tem valor. Você não tem que convencer ninguém de que está mudando, crescendo, vencendo. Porque o que está crescendo dentro de você não foi feito para ser exposto. Foi feito para florescer. E sabe o que acontece quando você se aprofunda com quem não tem profundidade? Você se afoga. Se afoga nas interpretações erradas, nos julgamentos enviesados, nas palavras que não foram ditas com carinho, mas com comparação. E aí você começa a duvidar de si,
a recalcular o caminho só porque alguém que não construiu nada achou demais o que você está construindo. Seja inteligente com suas partilhas. Compartilhe com quem torce. Divida com quem ora. Fale com quem entende que processo exige respeito. Porque tem gente que só quer informação, não para apoiar, mas para ter do que falar quando você não estiver presente. Se você não tem com quem dividir agora, não tem problema. Continue, cresça em silêncio. Deus não te prometeu aplauso, Ele prometeu presença, e isso basta. Quando a sua vitória chegar, quando o seu objetivo for alcançado, o seu crescimento acontecer, vai ter gente que vai dizer, vai afirmar e vai jurar que foi fácil, que foi sorte, que não foi nada. Quando te virem vencendo, sorrindo, vivendo o que Deus te prometeu, vão achar que tudo caiu no seu colo. Mas só você sabe quantas vezes recomeçou em silêncio. Quantas vezes engoliu o choro e fez o que precisava ser feito, mesmo sem força nenhuma. Só você sabe das madrugadas que você passou acordado, dos dias em que fingiu que estava tudo bem, das vontades que teve de desistir, que foram enterradas em oração. Vão achar que foi simples, mas não sabem do seu processo. Do tanto que você teve que calar, que teve que perder, do tanto que teve que se negar para continuar. E é por isso que, quando chegar, você não vai se vangloriar, você vai agradecer. Vai olhar para trás e perceber que, em vez de aplaudir quem gritou, Deus exaltou quem permaneceu. E quem vê de fora nunca vai entender o que Deus construiu por dentro. E tudo isso, enquanto ninguém via, você estava lá, lidando com seus próprios medos, seus próprios limites, tentando entender o tempo de Deus, seguindo sem plateia, sem palmas, sem validação. E o mais louco, às vezes duvidando de si mesmo, mas mesmo assim continuando. Porque no fundo, mesmo sem entender tudo, você sabia que desistir não era uma opção. E é isso que ninguém vai entender quando olhar para a sua vida daqui a um tempo. Vão ver o resultado, mas não vão imaginar o processo. Me diz uma coisa com sinceridade. O que você tem deixado de fazer só porque ninguém está olhando? Que atitude você tem adiado porque ninguém vai te aplaudir por isso? Tem gente que só se movimenta quando recebe elogio, só se dedica quando tem alguém vendo, só faz o certo quando sabe que vai ser reconhecido. Mas o que revela quem você é de verdade é o que você faz quando ninguém está vendo. É aí que nasce o verdadeiro caráter. A Bíblia diz em Provérbios 21, verso 2 o seguinte: todos pensam que sua conduta é boa, mas é o Senhor quem pesa os corações. Não é o feed, não são os likes, as curtidas, não é a aprovação dos outros. É o Senhor quem conhece as intenções por trás de cada atitude. Então, coloque o seu coração no lugar certo. Faça o que é certo, mesmo que ninguém aplauda. Honre o processo, mesmo que ninguém valorize. Você não precisa de plateia, você precisa de propósito. Tem uma coisa que a gente quase nunca fala, mas que precisa ser dita. Tem gente que carrega uma dor enorme, causada por pessoas que deveriam ter oferecido amor. Tem ferida que não veio de fora, veio da própria casa. E eu sei quando dói, quando quem mais te machucou foi seu pai. Dói quando quem mais te fez sentir pequeno foi sua mãe. Ou quando quem você criou com tanto amor, hoje parece te tratar com frieza. Só que existe algo que talvez você nunca tenha parado para refletir. As pessoas ferem da mesma forma que foram feridas. Elas amam do jeito que aprenderam, ou, infelizmente, do jeito que não aprenderam. Tem gente que cresceu num lar onde não se dizia eu te amo, onde o carinho era raro,
onde ninguém ensinou o que era validação. E aí você espera dessa pessoa uma atitude diferente, um apoio verdadeiro, uma palavra de incentivo, mas ela só sabe repetir o que recebeu. Ela não é má, ela é travada emocionalmente. Ela não sabe demonstrar o que sente. Ela não sabe ser leve. Ela confunde proximidade com ameaça. Ela aprendeu a construir muros ao invés de pontes. Você já viu irmãos criados na mesma casa, com os mesmos pais, mas que expressam o amor de formas completamente diferentes? Um é aberto, carinhoso, presente. O outro é distante, frio, ausente. Sabe por quê? Porque cada pessoa interpreta e absorve o que viveu de um jeito. E por mais que a falta tenha sido a mesma, a forma de lidar com ela nunca é igual. Então, não é que essa pessoa torça contra você. Não é que ela queira te ver fracassar. Às vezes, ela só não sabe como demonstrar que se importa. Ela não aprendeu. Ela não foi ensinada. E tudo o que ela sente hoje sai de um jeito torto. Isso não justifica, é claro, mas explica. E quando a gente entende, a gente para de esperar de onde nunca veio e começa a construir dentro da gente o que sempre faltou. Você pode quebrar esse ciclo. Você pode ser o elo diferente da corrente. Você pode crescer mesmo sem ter recebido incentivo. E crescer em silêncio muitas vezes é isso. É aprender a florescer sem ter sido regado. Eu sei que muitas portas estão fechadas para você nesse momento. E quando você olha para a sua vida como um todo, talvez sinta que ao longo dela, as portas sempre pareceram estar fechadas. Existem pessoas que caminham com confiança, de cabeça erguida, ombros relaxados, postura ereta. Essas pessoas parecem atravessar cada uma das portas com facilidade, como se tivessem a chave exata para todas elas. Elas simplesmente chegam, colocam a chave e abrem. Mas para alguns de nós, as coisas não são assim. Para alguns de nós, cada porta exige muito esforço. Algumas vezes sequer conseguimos abri-las. Precisamos encontrar brechas, rachaduras na parede ou janelas abertas por onde possamos atravessar para continuar a caminhada. Eu sei que, para você, as coisas não são fáceis. Talvez nunca tenham sido. Mas de uma coisa eu também sei. Aquele que se dispõe a continuar e deposita sua força em Deus nunca será parado por uma porta fechada. Porque uma porta que se fecha hoje não define o resto da sua vida. A vida não é feita apenas das portas que conseguimos abrir. Ela também é moldada pelas portas que permanecem fechadas e pelas lições que tiramos delas. Essas portas nos ensinam a perseverar, a encontrar soluções criativas para chegar aonde queremos. E não se engane, nem toda porta fechada é um sinal de fracasso. Às vezes, uma porta se fecha porque o que está atrás dela não é o melhor para você. Pode parecer ruim no primeiro momento, mas talvez seja uma forma de Deus cuidar de você e preparar algo maior e melhor. Nem todas as portas que você deseja abrir foram feitas para você. Nem todas são as melhores para o seu caminho. Mas hoje, Deus quer te ensinar a abrir as portas certas, a caminhar pelo caminho certo e a usar as ferramentas certas. A sua jornada é única, você é único, o seu propósito é único. E não há nada que possa impedir esse propósito de acontecer, porque quem te deu esse propósito foi Deus.